Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está com a Bíblia aberta, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Juízes 6, a partir do capítulo 24. Todos acharam? Diga amém. Diz a palavra do Senhor: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe ali o Senhor, e o Senhor é paz, e chamou aquele lugar o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asblezitas. Isso aí está aqui, está na tela, está me acompanhando aqui? E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi. De quantos anos? E derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé, e edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez pela madrugada. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada. Eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que foram edificados. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala sobre Gideão. Gideão é um homem que teme a Deus. Gideão é um homem que medita na palavra do Senhor, conhece muito bem a palavra do Senhor. Gideão, ele conhece as histórias, e não tem coisa melhor do que ouvir testemunho e milagre. Testemunho e milagre edifica a nossa fé. Testemunho e milagre faz com que nós acreditamos que o amanhã será melhor sobre a nossa vida. Quando nós percebemos que alguém da nossa direita ou da nossa esquerda foi abençoado através de um milagre, nós acreditamos que o nosso está bem próximo. Gideão era um homem que meditava sobre todos os milagres que Deus ele sempre fizera. Gideão, quando orava, Gideão era bem específico. Isso é muito importante para cada crente quando for orar. Ore com oração específica. Se você vai orar por um doente, ore exatamente na região que está enfermo. Se o problema é simplesmente agora uma dívida, ore específica a dívida. Não coloque todas as dívidas, mas aquela que está tirando o seu sono e seu sossego. Que muitas vezes há um demônio impedindo que você pague aquela dívida, um empecilho. Porque muitas vezes o inimigo ele age de várias formas para tirar você do propósito, da comunhão. E simplesmente muitas vezes você não percebe, mas o inimigo está insatisfeito porque você tem adorado ao Senhor. Ele está insatisfeito porque volta e meia você liga para alguém e diz: fulano, me dá uma palavra, fulano, fala comigo, fulano, me dá um versículo, fulano, fala de Deus. E você é sempre aquela pessoa que está procurando ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar. Você é aquela pessoa que dá credibilidade. Muitos da sua casa não quer compromisso, muitos da sua casa só procura facilidade. Levanta ali um altar a Baal,
levanta ali e simplesmente, de repente, quando você chega, tem uma vela de 7 dias. De repente, quando você chega, você soube que foi visitar simplesmente agora um lugar agora de espiritismo, ou até mesmo mesa branca, sei lá, coisas que não agrada a Deus. Presta bem atenção, porque na casa de Gideão não era diferente. Enquanto Gideão estava voltado para adorar o Senhor, o seu pai estava preocupado em limpar a estátua de Baal. O seu pai tinha levantado uma estátua de Baal. Presta bem atenção, porque é muito contraditório. Há muitas vezes, quando nós observamos a história da Bíblia, quando nós observamos as histórias de Jacó, a história de Moisés, a história de A, de B, de C, de Abraão, de José, de todo mundo, você vai perceber que sempre tem gente que não é convertido, tem gente que pende para o outro lado e pende com força, e simplesmente agora você tem que ser aquela coluna, você tem que ser aquela pessoa que suporta. Gideão era exatamente aquela pessoa que suportava as pancadas. Gideão era aquela pessoa que entendia que simplesmente limpar aquela estátua e todas as tardes trazer mantimento para colocar na estátua de Baal, para consagrar a comida a Baal. Gideão entendia que aquilo era errado. Gideão entendia que Deus não se agradava, mas a oração, Gideão, ele orava ao Senhor. Enquanto a casa dele estava necessitando de se alimentar, a palavra do Senhor vai dizer que Gideão estava o tempo todo agora malhando trigo no lagar. Por quê? Porque os midianitas ali de frente com eles e determinando que tudo que eles plantassem, os midianitas arrancavam ou deixava produzir, e quando estava a ponto de colher, os midianitas vinham, colhia e não deixava eles comer nada. Então existia aquela luta muito grande. Gideão sabia que a casa dele precisava se converter. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel fez o que não agradava a Deus, o que Deus não se agradava. E naquele momento Deus chega com um peso sobre ali os judeus, sobre os israelitas. Deus chega com um peso ali de justiça. E naquele momento todos começam a pagar. Presta bem atenção, porque há muitas vezes você, como justo, está dizendo: mas Senhor, eu tenho culpa disso, meu pai adora ao que não presta, meu pai agora faz coisas erradas e eu sou o culpado. Não é porque no barco que você está, Jonas está. Se Jonas está no barco, presta bem atenção, porque mesmo você não tendo culpa, até você vai pagar o pato, até você vai simplesmente agora sair ferido nesse negócio. Mas presta bem atenção, porque tudo isso tem um propósito, tudo isso Deus sabe trabalhar, Deus sabe como fazer. Tudo isso é simplesmente para que a glória de Deus se manifeste. O que está acontecendo, sabe, em seu redor, não é simplesmente para te matar, não é simplesmente para te abater, mas é simplesmente com um propósito. Deus dizendo: tem calma, ao seu tempo tudo vai acontecer, ao seu tempo você vai derrubar essa estátua, ao seu tempo essa família vai ter que se converter, ao seu tempo eu vou te levantar. Então a oração de Gideão, enquanto ia trabalhar, porque simplesmente Gideão quase não tinha tempo agora para orar, mas ele sempre orava ao Senhor. Mas Gideão era o tempo todo, em vez de se lastimar, em vez de reclamar, ele simplesmente orava a Deus e dizia: Deus, eu quero te apresentar algo. E ele dizia: apresente, meu filho, eu quero apresentar a minha situação, Senhor. E ele orava a Deus todos os dias e dizia: Senhor, a minha casa, Senhor, não é crente, a minha casa não confia em Ti, a minha casa é simplesmente da família de Manassés, e era uma casa para estar Te adorando, Senhor, porque o Senhor já deu bens, o Senhor já deu riqueza. Outrora esse pessoal já foi próspero, mas agora esse pessoal não está reconhecendo que o Senhor é o mesmo Deus do passado. O Senhor é o mesmo Deus. Eu acredito que o Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente, é o Deus que constrói o futuro. E eu acredito, Senhor, no dia seguinte Gideão ia malhar trigo de novo lá no lagar, e simplesmente Gideão, na mesma oração, na mesma sintonia, repetia de novo: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus do passado, eu sei que o Senhor abriu o mar vermelho, eu sei que o Senhor derrubou os muros de Jericó, eu sei que o Senhor abriu o Jordão, o Senhor mandou maná no deserto. E por que o Senhor não nos livra das mãos desse midianita? Por que o Senhor não nos livra da mão desse diabo? E simplesmente Deus está dizendo: tem calma, Gideão, ao seu tempo vai acontecer. Cada dia que o negócio se agrava, Gideão se torna mais crente.
Cada dia que o negócio se agrava, em vez de Gideão orar, Gideão agora começa a clamar: Senhor, eu não aguento mais. Até quando eu vou estar malhando trigo escondido? Até quando eu vou estar ameaçado de morte para poder sobreviver? Eu estou malhando trigo para minha família sobreviver. E se eu não malhar trigo, simplesmente lá em casa todo mundo passa fome. E Gideão trabalhando, Gideão correndo, Gideão ali lutando e ao mesmo tempo apresentando uma causa a Deus e dizendo: Deus, até quando, Senhor? Até quando só eu trabalho lá em casa, só eu oro ao Senhor, o povo não quer negócio com o Senhor? É as coisas dando errada e o povo não quer negócio com o Senhor? É o Senhor apertando e o povo não quer negócio com o Senhor? Presta bem atenção, porque muitas vezes nós queremos que Deus agora aperte da nossa maneira. Deus está dizendo: eu tenho uma estratégia melhor, Gideão. Fica tranquilo porque eu vou chegar. Fica tranquilo porque eu estou nesse negócio. Presta bem atenção, porque Gideão se admira quando Deus chega. Quando Deus chega na vida de Gideão, Gideão se espanta, porque ele diz: Senhor, cadê o Deus do passado? Quando ele diz assim: cadê o Deus do passado que operava maravilhas? Aí Deus disse: não tem como eu ficar aqui em cima, eu tenho que descer. Anjo, pois, desce lá agora e marca um encontro com Gideão. Diz para ele que não precisa de muita força, somente a oração que ele fez é o suficiente. Diga a ele que eu tenho visto quantas vezes ele tem lutado para sustentar a casa dele. Diga para ele que não precisa de muita força, apenas a força que ele tem é o suficiente. Eu sei que ele vai dizer que é o menor da casa, eu sei que ele vai dizer que é pequeno, mas diga a ele que não precisa de muita coisa, porque quem vai fazer sou eu, quem vai guardar sou eu, quem vai proteger sou eu. Diga a ele que simplesmente continue crente como ele tem sido. O anjo desce e marca um encontro ali com Gideão. E quando o anjo desce, de Gideão, o Senhor mandou vir aqui, porque as tuas petições foram ouvidas, as tuas orações, o teu clamor foi ouvido, Gideão. Gideão olha para o anjo e diz assim: como é que é? Eu estou dizendo que eu vim do trono do Senhor agora, e Deus mandou falar com você, e dizer que Ele é contigo. Como é que é? Deus é comigo? O problema é que você tem orado e tem dito: Deus, vem comigo, Senhor, vem comigo. Mas quando Deus se apresenta, você começa a chorar e começa a dizer: não mereço, eu não mereço. Mas eu quero dizer para você: você não pediu para Deus se apresentar? Você não pediu para Deus chegar nessa causa? Pois é, Ele está chegando e Ele vai resolver esse problema. Ele vai solucionar o problema da tua casa, da tua família. Ele vai dizer para o diabo: pode se preparar que vai bater em retirada. Se vir por um caminho, diz a palavra do Senhor, que por 7 ele vai voltar. Ele vai voltar por 7. Gideão está dizendo: se eu achei verdadeiramente graça ao Senhor, então aguarda, porque eu quero fazer um sacrifício. Aguarda. Então Gideão vai lá, mata o cabrito, traz e oferece tudo, levanta o altar e apresenta ali. E quando apresenta, o anjo simplesmente agora vai testar se realmente aquele sacrifício de Gideão foi verdadeiro. Ele vai observar e vai ver se realmente foi verdadeiro, porque ele toca. E a palavra do Senhor diz que nossa adoração chega como fumaça sobre as narinas do Senhor, para saber se foi verdadeiro. Por isso que eu quero dizer para você: não é o grito, mas é o que está aqui dentro, o que você expressa. Quando você expressa tudo que você tem para fora e diz assim: Senhor, esse grito aqui foi verdadeiro, Senhor, esse gesto aqui foi verdadeiro, esse silêncio aqui é a dor na minha alma. Simplesmente, Senhor, tudo que está acontecendo comigo, Senhor, é transparente contigo. Essas lágrimas que está descendo tem uma história. Essas lágrimas que está descendo é porque eu estou pensando, Senhor, que outrora era para mim estar morto e não estou. Eu estou aqui diante da tua casa, na tua presença. Não era nem para mim ter as coisas, ter família, ter nada, mas eu já sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Então quando você começa a refletir e a sua alma começa a se derramar na presença, Deus começa a olhar para você e dizer: tem história grande para acontecer na vida desse daí. Sabe por quê? Porque Ele é grato, Ele sabe reconhecer tudo que eu faço. Todas as vezes que você usar de gratidão por tudo aquilo que Deus fez, se prepara, porque tem muitas portas. Talvez você está olhando uma porta, 2 portas, 3 portas. Deus está dizendo: eu tenho quantas portas você quiser, só basta você reconhecer que eu sou grande. A porta quem abre sou eu. Eu crio porta onde não tem porta. No mar não existia porta, e Deus abriu uma porta para o povo passar.
Deus abre porta onde não tem porta. Não tinha porta no Mar Vermelho, mas Deus abre um caminho. O povo passa a pés enxuto, o povo passa ali e a glória de Deus ali aparece. O povo glorifica e o nome do Senhor é exaltado. Presta atenção que Gideão é um homem que confia. Mas ao mesmo tempo Gideão olha para ele e diz assim: Senhor, primeira coisa, eu quero me apresentar e quero dizer que eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a tribo de Manassés, e a minha tribo, o Senhor sabe que é a menor. Lá em casa o Senhor sabe que só resta para mim serviço e crítica. E simplesmente quando olha para mim, só é para pedir as coisas. Vai buscar um copo d'água, vai buscar ali uma cadeira, varra a casa, varra isso, varra aquilo. Trouxe o trigo, Gideão? Trouxe, está aqui. Gideão era obediente, Gideão era crente. Gideão, como a palavra do Senhor diz, né? Se Jesus falou o seguinte: se te chamar para caminhar 1 milha, tu caminha quantas? Gideão fazia a mesma coisa antes de Jesus mandar. Gideão era obediente, Gideão estava disposto a vencer de qualquer maneira. Eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus do céu que Ele faz justiça de tudo aquilo que você apresenta para Ele. Se você é fiel a Ele, então se prepara, porque Ele vai fazer justiça. Ainda que alguém te humilhe, alguém vai te pisar, alguém vai te humilhar, mas Deus vai chegar com a balança de justiça e vai dizer: aqui é servo, não adianta. Como é que Deus vai chegar? Eu quero te dizer uma coisa, que não é preocupação sua. A preocupação sua é adorar. Como Deus vai chegar, não é pensamento seu. Por onde Deus vai vir, não é pensamento seu. O seu pensamento é somente fixar no alto e acreditar que Ele está bem próximo de acontecer um grande milagre, de fazer um grande milagre sobre a tua vida. Você precisa entender. Gideão, desconfiado daquele negócio, Gideão disse: Senhor, eu não sei, mas ontem eu estava acreditando, mas hoje eu continuo não acreditando. Eu acho que o Senhor não é comigo não, mas se o Senhor é comigo, me dá um sinal. Porque você clamou tanto que quando começar a acontecer um milagre, você vai dizer: meu Deus do céu, eu não esperava que era desse jeito. O problema é que você não acreditava que Deus ia chegar, né? O problema, Gideão, é que você não acreditava que Deus ia marcar encontro com você. Pois é, Ele chegou. E ele diz: Senhor, me dá um sinal que o Senhor é comigo. E o Senhor diz: Gideão, pede o sinal que tu queres. Ele diz: Senhor, tudo que eu quero, Senhor, é esse novelho de lã, Senhor. Eu vou colocar no orvalho. E você sabe que todas as manhãs, embora que não chova, você chega sobre a grama e ali está regada a grama. Está regado porque o orvalho todas as noites rega a grama. Todas as noites o orvalho vem e rega as plantas, rega tudo. Por isso que você acorda às 5 horas da manhã, o sol ainda não tem saído e está ali aquelas gotas d'água. Por quê? Porque todas as noites a própria natureza faz questão de regar, mesmo que não tenha chuva. Mas o orvalho rega. Gideão diz ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me prove que o Senhor é comigo. Ele diz: pede, Gideão, eu quero que a terra esteja molhada e o novelho de lã que eu vou colocar lá esteja seco. Vou colocar no meio do tempo. No dia seguinte, ele vai lá e o novelho de lã está seco, mas a terra que está em volta está toda molhada. Gideão desconfiado, sem acreditar. Por quê? Porque quando você sofre muito, você não acredita em milagre. Quando você já foi machucado, já passou 20 anos somente sofrimento, desgraça sobre a tua vida, se chegar um milagre, misericórdia, você vai ficar desconfiado, porque você vai dizer: meu Deus do céu, será que Deus olhou para mim? Porque já fazia 5 anos que Gideão sofria. Tem gente que com 1 ano já está se desviando da presença. Tem gente que com 2 anos já não quer mais saber de Deus. Tem gente que com 3 anos diz: Deus não existe. Não, porque se Ele existisse, Ele tinha me socorrido. Tem gente que se desvia fácil. Mas Gideão não parou para nada. Gideão não observou nada. Não olhou para a incredulidade do seu pai. Gideão não parou para adorar Baal. Creio eu que ele passava de frente à estátua de Baal, e quando ele passava, talvez ele até cuspisse. Dizia: nojento, um dia eu te pego, nojento.
creio eu que no coração de Gideão, um dia era derrubar a estátua de Baal. Porque a segunda vez que ele marca, o Senhor diz assim: Gideão, ok Gideão. Ele diz: não Senhor, não se irrite, mas eu peço mais um sinal. Diz Gideão o que tu queres. Ele diz: agora eu quero ao contrário, eu quero a terra seca e o noveiro de lã molhado, encharcado. Deus disse: sim Senhor, no dia seguinte pode ir lá, que vai estar conforme você pediu. Chegando lá, Gideão agora contempla, tudo que ele pediu está acontecendo. Não tem aquele momento que as tuas orações chegou no céu e o anjo desceu para resolver teus problemas? Meu Deus do céu, como é que é esse negócio, pastor? Eu quero dizer que é como se você estivesse flutuando. Você pensa e acontece. É como se você estivesse flutuando. Você imagina e o negócio já está acontecendo. É você simplesmente não precisa nem verbalizar, só precisa pensar: essa manhã eu vou resolver o negócio. Quando chega lá já está resolvido. É simplesmente você dizer: Deus, eu vou resolver aquela causa, aquela situação. Antes que você chegue lá, alguém já liga para você e diz assim: ó, está precisando de quê? Aqui já foi resolvido aquele problema já está solucionado. É porque Deus já foi na frente. Deus corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo para dar vitória aos seus. Deus conhece aquele que ora, aqueles que não desistem. Deus conhece aquele que não retrocede, porque diz a palavra do Senhor que Ele não tem prazer naquele que pensa em voltar atrás. Deus não tem prazer. Gideão nunca pensou em voltar atrás. Gideão é um homem de fé, humilde. Tudo que Gideão queria era parar de sofrer. O projeto de Gideão era simplesmente: Senhor, facilita, faz com que esses midianitas, esses demônios, parem de perseguir a gente, só para me colocar a minha roça do lado da minha casa, Senhor. Eu não quero nada, eu só quero voltar a malhar trigo no lugar certo. Eu não quero nada, Senhor, eu só quero, sabe, fazer com que o caminho fique mais próximo, para que eu não sofra tanto. O teu pedido é uma coisa, mas o projeto de Deus é outro. Deus escolhe Gideão e diz: Gideão, você não está entendendo. Todo sofrimento, toda essa prova, Gideão, tem um propósito. A palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o propósito do Senhor. Deus está dizendo: ei, não é por acaso que você está passando isso, mas tem um propósito. Tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o propósito de Deus. Gideão está determinado a lutar. Gideão está dizendo: e o que o Senhor quer? Eu quero que você vença os midianitas. Aí ele diz assim: Senhor, o Senhor pediu demais para mim. Nem homem eu tenho. Eu tenho aqui alguns empregados que vêm me ajudar aqui, Senhor. O Senhor quer o quê? Que malha trigo na roça. E diz Gideão: quem vai entregar os midianitas em tuas mãos sou eu, Gideão. Se você confiava, agora chegou o momento de você confiar mais. Se você confiava, agora que você tem que confiar mais ainda. Chegou o momento de desafio e Deus está dizendo: eu vou dar algumas determinações para você. Você tem coragem? Chegou o momento de Deus, Ele te deu o dom de profetizar. E muitas vezes você não tem coragem para profetizar, é ou não é? Você está com medo de profetizar, porque você acha que é da carne. Você acha que não é Deus que está falando com você. Porque você diz assim: eu sou apenas uma faxineira, eu apenas limpo o chão do hospital. E Deus falando comigo? Pois é. Eu sou simplesmente aquela que, sabe, que ninguém olha para mim. Os irmãos na igreja nem a paz do Senhor dá para mim. Os irmãos nem lembram que eu existo lá na igreja. Os irmãos nem olham para mim para dizer: a paz do Senhor, irmã, está tudo bem? Eu sou a esquecida. Eu sou o esquecido, eu sou aquele que ninguém lembra de mim. Nem para uma ligação ninguém lembra. O pastor não lembra, o presbítero, ninguém lembra. Tudo tem um propósito. Deus está testando você, porque tem hora que Deus vai te colocar no ribeiro de Querite.
Tem hora que você vai entrar na caverna, mas a tua fé não se abala. Tem hora que você está machucado, mas você vai dizer: grande é o Senhor. Tem hora que você vai estar sozinho, mas você vai dizer: Deus está comigo. Tem hora que você está ali e simplesmente não tem ninguém ao teu favor, mas você diz: ainda eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar na minha causa. Todo mundo está dizendo que você está errado, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, que eu vou me apresentar e vou mostrar que você está certo, que você está certo, e eu estou contigo nesta causa. Porque o problema é, quando Deus fala contigo, Ele manda fazer coisas que você não acredita, que simplesmente você: não, Senhor, pelo amor de Deus, não mexa não, no altar de papai, ei, no tote de papai, no altar de Baal, se eu mexer lá eu levo uma pisa, papai me mata. Ele diz: é lá que você vai mexer. Todos os dias você passava e olhava para ele, e a vontade que você tinha era de cuspir. Chegou a hora de você derrubar. Gideão, se prepara. Sabe o segundo boi do teu pai de 7 anos? É para mim aquele boi. Não, que é isso, Deus? Aquele boi é de Baal, que ele vai sacrificar os 7 anos. Ah, pois se prepara, porque não vai ser para Baal, não vai ser para mim. E ele diz: como é que o senhor quer? Diga. Ele diz: se prepara, separa 10 homens. Já assim Gideão separa 10 homens para lutar agora. E Gideão sabe que a multidão pode se levantar contra ele, porque aquela estátua é grande e é notória, está na cidade, está na praça da cidade. Quem foi que levantou? Quem foi que levantou? O pai de Gideão. Presta bem atenção, porque Gideão é crente, mas a família não é crente. Gideão tem propósito, mas a família não tem propósito. É uma família desviada, que conhece a palavra de Deus. É uma família que simplesmente sabe que Deus é Deus. Não é porque Deus não operou hoje que Ele não vai fazer amanhã. Não é porque Deus não trouxe a provisão hoje que Ele deixa de ser Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Tudo tem um propósito. Tudo acontece debaixo da ordem do Senhor. Se não aconteceu hoje, é porque Ele está acumulando. E Ele está dizendo: está na minha poupança. Quando eu entregar, vai ser multiplicada, recalcada, sacudida e transbordante. Fica tranquilo, continua confiando, continua acreditando. O Senhor levanta Gideão como agora juiz daquela cidade. Gideão não acredita, mas o Senhor dá a primeira missão para ele. Vamos ver, está preparado, Gideão? Ele diz: estou, sim, Senhor. Então vamos lá, derruba o altar de Baal. Gideão se prepara, pela madrugada vai lá e derruba o altar conforme o Senhor mandou. Derruba a estátua de Baal. Gideão acaba com tudo. Aquela estátua grande, ele chega com um machado bem amolado. Ele amola o machado, que é hoje que eu vou me vingar. Tantas vezes eu passei naquela estátua com vontade de derrubar, mas chegou o dia que Deus me dá autoridade para isso. E o importante é: espere o tempo de Deus, porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando Deus manda, um negócio é diferente. Até quem era contra vira a favor. Até quem não queria olha para você e diz assim: eu era intrigado seu, mas agora eu sou teu admirador. Eu creio que Deus é contigo. Porque quando Gideão derruba a estátua de Baal, agora se levanta a multidão daquela cidade e simplesmente chega para o pai de Gideão e diz: ficamos sabendo que Gideão destruiu a estátua de Baal, e nós vamos pegar ele e vamos matar. O pai de Gideão olha para ele e diz assim: espera aí. Atenção, o pai de Gideão olha para o povo e diz assim: Baal não é forte, Baal não é poderoso, Baal não é maior do que nós adorávamos a ele. Então deixa Baal pegar Gideão, deixa Baal matar Gideão, deixa Baal agora destruir Gideão. Ninguém vai botar a mão de Gideão, porque quando você está com uma unção diferente, não adianta se levantar bandido, não adianta se levantar ladrão, não adianta se levantar assaltante. Deus vai te livrar, Deus vai te guardar da direita, da esquerda. Ah, mas assim, agora veio demônios contra a minha vida. Não adianta, pode ser Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, pode... legião, não adianta. Quando Deus te dá autoridade, Ele te dá também imunidade. Ele vai te dar imunidade e vai dizer: aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Não adianta, aqui é chamado, é escolhido, aqui tem propósito, e não adianta se levantar, porque aqui está guardado pelo sangue do Cordeiro. A sua preocupação é que Deus se agrade de você. Se Ele se agradar, já era. Não tem aquele negócio que eu queria conhecer o dono da multinacional. Quando chega lá, ele diz: gostei de você, moço, não sai aqui de perto de mim, não, fica aqui.
Quando Davi toca para Saul, a primeira vez que ele toca, os demônios saem de Saul. Saul diz: quem é esse menino? Esse menino é filho de Jessé. E eu tenho uma missão para esse menino. Esse menino não vai voltar mais para as malhadas. Esse menino vai ficar tocando só para mim. Entenda. A vida de Davi era dura, porque não é fácil tomar conta de ovelha, pastar ovelha o dia todinho no sol quente. E agora Davi, ele vai somente tocar a harpa. Davi sai das suas obrigações seculares para fazer o quê? Expulsar demônio do rei. Espera aí. Poderia muito bem expulsar demônio, sei lá, do cachaceiro, da prostituta. Mas o rei também tem demônio. E Deus diz: Davi, tu vai expulsar demônio do rei. Tu vai viver no palácio somente jejuando, se consagrando e orando. Se lá nas malhadas tu orava, se lá nas malhadas tu jejuava, se consagrava e louvava o meu nome, tu quer tempo para me louvar? Quero, Senhor. Então fica tranquilo que eu sei o lugar que tu precisa estar para ter tempo. Não precisa trabalhar, não precisa tomar conta de ovelha, não precisa de nada. O que é que eu vou fazer? Somente jejuar, se consagrar e orar e me louvar. Somente. Entenda, Deus coloca Davi no palácio com um propósito. Davi agora tem tempo para adorar a Deus triplicado, dobrado. Porque volta e meia, quando Saul se manifestava, Davi tocava a sua harpa para poder sair os demônios de Saul. Davi, ele tem um propósito muito grande com Deus, e Deus tem um grande propósito com Davi. Uma das coisas importantes que você precisa entender: a sua comunhão e a sua fidelidade com Deus jamais negocie com ninguém. Eu falei hoje pela manhã, enquanto José queria trazer comida para os irmãos queriam matar José. Enquanto Davi traz comida para os seus irmãos, para levar notícia para o seu pai, Davi pensava que ia buscar notícia e levar comida. Não sabia Davi que Deus estava abrindo a maior porta da vida dele. A palavra do Senhor diz que Davi era obediente, e Deus só tem propósito para quem é obediente. Porque na obediência é onde você vai cair na porta que Deus vai abrir. A palavra do Senhor diz que o pai de José, Jacó, diz: vai levar comida para teus irmãos. E ele diz: sim, Senhor. Presta bem atenção, porque José, ele chega em Siquém, e os irmãos não estão em Siquém. José sabe que os irmãos não gostam dele. O que era que José poderia fazer? Uma coisa: eu não vou atrás de ninguém, porque daqui para Dotã dá 30 quilômetros. Eu não vou andar mais 30 quilômetros não. Eles que passam, fomos lá, vou voltar para casa e vou dizer a pai que não voltei, que eu não vi. Mas o coração de José não era mau. O coração de José sempre foi aquele coração bondoso. Não tem aquele negócio que o povo te machuca e você continua, sabe, sendo a mesma pessoa. Você não muda. Pode lhe pisar, mas você nasceu para ser aquela qualidade. Não adianta. Você já até pediu para Deus: me muda, Senhor. Deu uma pessoa dura, ruim. Você, não adianta, não muda o teu coração. Ele foi preparado para ser um coração agora que Deus tem um grande propósito. Que Deus está dizendo: eu vou te usar ainda muito. Eu vou fazer com que muitos entendam que o teu coração é templo e morada do Espírito Santo. O teu coração, a minha presença anda contigo, rapaz. Não tem maldade, porque quando tem maldade, o diabo tem legalidade para se apossar. Mas quando não tem maldade, a porta é fechada. O diabo tem raiva de você porque você não abre nenhuma brecha. Mas José não. José poderia voltar e dizer: papai, eu não encontrei eles. Mas José diz assim: meus irmãos foi para onde? Foi para Dotã. Então dá quantos quilômetros? 30. Então José disse: eu vou para lá. José vai levar, vai cumprir a missão. Entenda. Talvez é pesado, é árduo carregar a sua família que não é crente. Eu sei que é. Eu sei que não é fácil você carregar um fardo que muitas vezes não é seu.
Que cada um se converta, cada um tome vergonha na cara, cada um procura o lugar. E muitas vezes você tem que carregar um fardo que não é seu. Eu sei que muitas vezes você carrega, sabe, você tem que ser aquela pessoa que é diferente naquela família. Você tem que ser aquela pessoa que realmente, você olha para os quatro lados, ninguém dá testemunho de crente. Todo mundo diz que é crente, mas ninguém dá testemunho. E aí? E Deus está dizendo, eu te escolhi para ser diferente naquele lugar. Meu Deus do céu, como é difícil. Ah, como é difícil. E simplesmente volta e meia, Gideão estava ali, aquela função dizendo, eu continuarei crente, ainda que se levante o espírito do governador, eu continuarei sendo crente. Sadraque, Mesaque e Abednego entra na fornalha e não retrocede. Diz assim, se tiver que jogar, jogue, mas deixar de ser crente eu não vou, deixar de adorar eu não vou, não adianta, eu não vou me prostrar, não adianta, porque a minha confiança ainda é no Senhor. Então Sadraque, Mesaque e Abednego entram na fornalha. O quarto homem entra também e diz, estamos juntos nesse negócio, estamos juntos, você não está só. Então presta bem atenção, porque quanto mais você confia na luta, mais Deus te protege, Deus te guarda. Quanto mais você confia na batalha, mais Deus está dizendo, eu estou contigo todos os dias. E talvez alguns momentos você não vai ver a vitória chegar, mas em oculto Deus já está trabalhando, em oculto Deus já está preparando a tua vitória. E Deus está dizendo, aguarda, porque tem coisa nova para chegar sobre a tua vida. Alguém vai te ligar, alguém vai chegar e bater na tua porta, alguém vai dar a melhor notícia que você precisa. Se prepare, porque você vai receber. Quando Deus escolhe Gideão, é apenas o começo dos milagres que vai acontecer. E quando Deus escolhe, quando Deus começa, Ele só para quando conclui a obra. Deus não termina, na realidade, Deus não termina, Deus conclui essa parte. Gideão está ali, derruba o altar de Baal. Gideão já provou que ele confia em Deus. Gideão já provou agora que ele acredita que Deus é Deus. Gideão já provou que ali o povo tem que entender que uma parte ali tem que se converter. E quem não quiser se converter, agora vai ter que engolir Gideão, vivo e ousado e cheio da presença. Se vire, não gosta de Gideão? Problema seu. Mas Gideão agora está cheio de Deus. E cada dia Gideão ora mais. Porque não tem coisa melhor quando você começa agora a ser usado por Deus. Você nunca foi usado, é como se tivesse se convertido naquele momento. Quando você se converte, parece que a vontade é de orar 24 horas e estar na igreja 24 horas. É a mesma coisa quando você recebe uma unção, uma autoridade de Deus. Então você começa agora a entrar em níveis de romper barreiras que nunca você rompeu, de chegar em lugares que você nunca sonhou, de conquistar coisas que você nunca pensou, de ir e conhecer pessoas que nunca passou na tua mente. Deus começa a realizar sonho. E creio eu que Gideão está dizendo, Senhor, e agora, Senhor? Eu derrubei o altar de Baal, e agora? O que é que o Senhor quer? Ele diz, fica tranquilo, eu quero ver se você continua sendo crente. Gideão continua orando ao Senhor, Gideão continua confiando ao Senhor. Gideão manda o Senhor, o Gideão manda agora, o Senhor manda Gideão preparar um povo, porque tem uma grande vitória. Porque antes do gigante sempre vai ter o leão e o urso. Você precisa primeiro vencer o leão e o urso. Se você não vence leão e não vence urso, você não chega no gigante. O gigante é exatamente a porta que você precisa. É exatamente aquelas criticazinhas que você muitas vezes enfrenta dentro da igreja, para poder você não vencer, para você não ficar firme, para você simplesmente agora fugir da presença de Deus. O pastor disse as coisas comigo, vou embora. Já perdeu a batalha. A irmã não olhou para mim, já vou me desviar, não quero mais nem conversa com aquela igreja. Amiga, você está muito fraca. Coitada. Não venceu nem o urso. Ah, mas agora fulano não falou comigo. Passou e não falou comigo. Minha mãe está me rejeitando porque eu aceitei ao Senhor Jesus. Meu pai me dava uma mesada, me dava um dinheiro, agora só porque eu me converti, não quer mais negócio, não fala nem comigo mais. É desse jeito, o diabo se levanta de todos os lados, viu? De todos os lados o diabo se levanta.
para fazer você parar. Na casa de Davi, ninguém gostava de Davi. Creio eu que se Davi sentasse na mesa, os irmãos levantavam. Só se sentava quando Davi não estava. É exatamente essas coisas que acontecem com quem tem propósito com Deus, com quem é escolhido. Você vai ser visto pela sociedade, mas a sociedade não vai lhe engolir, não. A sociedade olha para você e diz que você é desprezível, que você não tem letra, que você não tem conhecimento, que você não é nada. A sociedade olha para você e quer lhe julgar. Enquanto Deus não lhe exaltar, a sociedade não reconhece, porque antes da exaltação vem primeiro a humilhação. E só é exaltado aqueles que são humilhados. Entenda que é necessário você passar o processo da obediência, da humilhação, o processo da persistência. Você tem que persistir. Não desistir nunca, porque se você rompe a barreira da desistência, você consegue chegar no gigante. Se você consegue romper essas barreiras da incredulidade, você chega lá na frente. Se alguém se levantou e já mandou você parar e você não deu ouvido, se alguém já olhou para você e disse: mas fulano, saí daqui lá para aquela igreja bem longe, e você continua vindo, você continua acreditando, então se prepara, porque a tua persistência, a tua insistência não é por acaso, mas tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo que está acontecendo na tua vida, você não está nem acreditando, você não está nem, raciocinando mais. Você está no automático agora, somente obedecendo. Está no automático. Já falaram tanto de você que encaliçou. Tanto faz falar como deixar de falar. Você não está mais nem aí. Você já rompeu a barreira do preconceito, da falácia, de tudo aquilo que se levantou. Você já rompeu tudo isso. Para você, os irmãos não gostam e você não está mais nem aí. O seu negócio é ver a glória de Deus. O seu negócio é ver Deus operar. O seu negócio é ver Deus te usar. O seu negócio, não estou nem aí. Mas sim, falou, se deu a paz do Senhor, se não deu a paz do Senhor, se criticou, eu não estou nem aí. O importante é que Deus me usa e acabou. Quando você chega a esse nível, o Senhor começa a olhar para você e diz: já vi que você matou urso, já vi que você matou leão, então se prepara, porque o que tem o próximo agora que você vai vencer é simplesmente agora o diabo. O diabo você vai ver cara a cara. Vai chegar um momento de alguém se manifestar, o diabo olhar para você, falando na boca de alguém, dizer: eu não gosto de você. Aí você diz: e eu muito menos de você. Alguém vai olhar e vai se manifestar, porque o diabo, quando você começa a romper tudo isso, o diabo se levanta. O diabo começa a dizer: ó, não gosto de você, eu odeio você. Por quê? Porque você já venceu tudo. O diabo não adianta usar parente, não adianta usar alguém da igreja, não adianta usar a boca de ninguém mais, porque você não dá mais credibilidade. Aí ele se transfigura, querendo cara a cara com você. Essa é a melhor parte. E o Senhor diz: Gideão, se prepara, porque chegou a hora de tu matar, acabar com os midianitas e botar tudo para correr. Gideão diz: e como, Senhor? Ele disse: eu vou dar a estratégia. Quem conhece a estratégia? Que Deus é o que? Deus é o que? É o general de... Se ele é o general de guerra, ele tem as estratégias de guerra. Ele manda pegar cântaro, ele manda pegar a trombeta. Creio eu que naquele momento Gideão olha assim e diz: Senhor, eu já vi vencer uma guerra através de espada e de estratégia, Senhor. Eu já vi vencer os midianitas, porque eles são bravos, Senhor. Eles não são brincadeira, não. O Senhor acha que eu estava malhando trigo no lagar era porque eu queria? É porque eu sabia que eles iam dar cabo da minha vida, Senhor. Eu sabia, porque eles não são gente não, eles são Caim, eles são gente ruim. E eles não têm pena de ninguém, não. Mas o Senhor diz assim: pega cântaro, pega fogo, pega agora trombeta, pega buzinas, pega tudo isso que eu estou te mandando. E Gideão simplesmente se prepara para uma grande guerra. E a guerra que Gideão vai enfrentar é uma guerra física. Mas Deus está dizendo: a guerra é física, mas você tem que ser espiritual. Você tem que acreditar que nessa guerra eu mando anjo para guerrear com você. Nessa guerra eu mando o anjo na frente, e o anjo vai colocar todos para correr. A palavra do Senhor diz que Gideão se prepara.
O Gideão se prepara e vai enfrentar os midianitas. E quando o Gideão se prepara, pega tudo ali, tudo que o Senhor mandou, os cântaros ali, os fogos, pegou ali as buzinas. E aí o Senhor dá ordem e diz assim: Gideão, se prepara porque eu vou dar ordem. E quando eu der a ordem, vocês vêm para cima tocando. Acende as candeias, agora toca as buzinas e se prepara porque eles vão correr. Você vai vencer eles. Gideão fica sem entender, porque na lógica humana, todas as vezes que Deus mandar você fazer alguma coisa, Deus vai mandar coisas que não está na tua mente. Deus vai mandar coisas que simplesmente você não imaginou. Deus vai mandar fazer coisas que você nunca sonhou na vida. E na lógica humana não casa. Deus, esse projeto aí, Deus, aqui dá errado. Se o homem projetar assim, dá errado. Aí Deus diz assim: mas quando eu projeto, dá tudo certo. Quando eu projeto, eu só quero que você obedeça, acredite que tem coisas grandes para acontecer. A palavra do Senhor diz que Gideão vai para a guerra, se prepara naquela noite que Deus ordena para Gideão atacar. Gideão está com medo. E Gideão ora a Deus mais uma vez e diz: Senhor, como é que eu vou vencer essa guerra, Senhor? Não acredito. Senhor, eu estou com medo, eu estou aqui, eu obedeci. O que o Senhor mandou pegar, eu peguei. Mas eu estou com medo. Como é que eu vou agir diante dessa situação? Aí o Senhor diz assim: Gideão, tu quer o que, Gideão? Vai, diz o que é que tu quer. Eu quero que o Senhor me prove mais uma vez. Gideão, tá brincando, Gideão? Eu já fiz tanto por tu, Gideão. Ele disse: mas Senhor, é porque você sabe o que é ser pobre? Querer comprar as coisas e não tem condição. E o cara passa na Ferrari, muitas vezes você está ali, passa naquele carro bonitão e simplesmente nem fala com você, porque olha para você, a sua roupa não é aquela de grife. E você se sente inferior, porque alguém, pelo menos um bom dia, né? Porque o mesmo ser humano que está do lado de fora é o mesmo ser humano que está do lado de dentro. O mesmo ser humano que recebeu a salvação da cruz, que está do lado de fora, é o mesmo ser humano que tem a chance de se converter e se salvar. O mesmo ser humano que está do lado de fora e vai para 7 palmos, é o mesmo ser humano que está lá dentro da Ferrari e também vai para 7 palmos de terra. Mas tem gente que às vezes não mede. E tem gente que carrega um espírito de inferioridade. Gideão era tão machucado que ele carregava aquele espírito de inferioridade e dizia: Deus, o milagre é muito grande, Senhor, para mim. O milagre é muito... eu não acredito que eu vou vencer esse... Meu Deus. Deus disse: vai vencer, Gideão. Ele disse: então me dá um sinal, Senhor. Aí o Senhor diz assim: tu quer um sinal, Gideão? Ele disse: quero, Senhor, mais um sinal. Ele disse: então desce no acampamento dos midianitas, vai lá. Senhor, eu vou lá. Vai lá, chega quieto, bem caladinho, chega lá. Chega na tenda de um deles aí. Vai naquela tenda ali que eu vou escolher. Vai naquela tenda ali, Gideão. Ele desce. E quando ele desce, eles estão conversando dentro da tenda. Gideão fica ouvindo. Enquanto eles estão conversando, um está declarando a vitória. Mas não é deles, a vitória é exatamente de Gideão. Ele está dizendo: nesta noite eu tive um sonho. Aquele soldado que estava de encontro a Gideão, ele estava contando para o outro, e Gideão estava na tenda ouvindo. E ele dizendo: nesta noite eu tive um sonho, como um pão de cevada que rolava sobre as montanhas. E vinha rolando aquele pão de cevada, e quanto mais rolava, mais destruía tudo que estava na frente. Destruía tudo que estava à sua frente. Presta bem atenção, porque o que eu acho maravilhoso de Deus é que Gideão já ia duvidar, e Deus já tinha feito ele sonhar. Gideão já ia teimar, e Deus já tinha preparado exatamente. Deus, olha, presta bem atenção que quando Deus prepara um milagre, Deus está dizendo: ainda que você duvide, eu vou preparar simplesmente alguém para te dizer: vai nessa força, se levanta, vai assim, mulher, se levanta, vai com essa roupa mesmo, porque vai te dar a vitória assim. Vai com esse cabelo sem dar a chapinha, porque
porque quando chegar lá eu vou te mostrar o que eu tenho preparado para você. Vai dessa forma, porque eu já preparei milagre para você. E você está dizendo: mas eu não tenho condição de ir no salão, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de ter a roupa boa. Mas Deus está dizendo: vai, porque depois dessa vitória você vai ver o que é que eu vou fazer na tua vida. Gideão vai e vê a história. Vi um pão de cevada rolando. Aí, a mesma hora que ele conta o sonho, Deus faz questão que ele conte a interpretação. Deus é Deus, né? O que é que tu acha, fulano? Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Eu não vejo outra coisa a não ser Gideão rolando sobre nós e acabando com nós. Gideão vai destruir todo o nosso exército. Como? Não sei. Mas a revelação foi tão forte essa noite, que era como se eu estivesse vendo a gente sendo destruído. É como se eu estivesse vendo nós, todos nós sendo destruídos. Gideão volta. Jesus, obrigado, Senhor. Diga o que é que o Senhor manda. O que o Senhor mandar, agora eu faço. Gideão, se prepara, porque eu vou dar ordem. Quando eu der a ordem, quebra os cântaros, toca as buzinas. Aí Gideão, na mente dele: eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu vou obedecer. Porque de uma coisa eu sei: eu não tenho espada, eu não tenho arma, eu não tenho nada. Mas se Deus mandou, ele se responsabiliza. Fica de pé toda a igreja. Se Deus mandou, ele se responsabiliza. Fernando, vem para cá. Oh Senhor meu Deus, uma das coisas é: confia mais no Senhor. Acredita que Ele tem grandes milagres para a tua vida. Eu não sei a forma que Deus mandou você fazer, eu não sei a forma que Deus mandou você conduzir essa situação, mas uma coisa eu tenho certeza: eu não sei se você não tem arma, eu não sei se você não tem dinheiro, eu não sei as suas condições, mas uma coisa eu tenho certeza: o que você tiver, Deus vai fazer dele arma, Deus vai fazer dele chave. Eu não sei o que você tem em suas mãos, mas o que você apresentou a Deus, se foi cântaro e se foi buzina, é o suficiente para vencer uma guerra. Porque quando Deus entra na situação, Deus faz com que você vença a guerra. Abra as portas com tudo aquilo que você apresentou a Deus. Se prepara para viver o maior milagre da tua vida. Você não precisa de coisas novas, você só precisa que Deus te escolha, porque tudo que você tem é o suficiente para você viver o grande milagre. Só tem um pouco de azeite. Ele diz: então pede vasilhas, e não poucas, pede muitas vasilhas emprestadas. O que é que você tem? Só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite, é o suficiente. Faz primeiro para mim. O que é que você tem em suas mãos? Eu tenho cântaro, eu tenho buzina, é o suficiente para vencer a guerra. Que Deus é esse que faz tanto mistério? Que Deus é esse que vence guerra sem espada? Que Deus é esse que simplesmente multiplica? O que é que você tem? Eu tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos, é o suficiente para mim. O que é que você tem? Eu só tenho glória e aleluia. Ele está dizendo: é o suficiente para a tua casa se converter. O que é que você tem? É um coração sincero na tua presença. Ele está dizendo: é o suficiente para que eu me apresente na tua vida. O que é que você tem? Senhor, eu tenho sinceridade, tenho orado a Ti, Senhor, que retire tudo de mim, só não retire a Tua presença. O pedido que você fez é o suficiente para que eu me apresente, é o suficiente para que eu seja Deus na Tua casa. O que é que você tem? Senhor, eu tenho fé, Senhor, ainda que os montes se abalem, ainda, Senhor, que os montes se derretam, ainda que mude de lugar, Senhor, ainda, meu Deus eterno, ainda que falta o fruto da vide, o fruto da oliveira minta, as vacas dos currais não haja mais, meu Deus, eu ainda te louvarei, eu confiarei no Senhor. Ele está dizendo: e agora, Gideão, vence essa guerra, toca as trombetas, quebra os cântaros. E enquanto ele quebra os cântaros, há um reboliço tão grande que ele diz assim: vem o exército de Gideão. Uma coisa é melhor que nós corra,
porque o espírito de temor Deus colocou sobre eles. O espírito do medo veio sobre eles, e quando veio o espírito do medo sobre eles, eles começam a correr. Gideão começa a avançar. Gideão começa agora a vencer aquela guerra, porque Deus determinou que a vitória é dele, em nome do Senhor. A vitória é nossa. Eu não sei aonde está a tua confiança, mas não deixe abalar a tua confiança. Ainda que os médicos tenham dito que não tem jeito, ainda que o médico diz que chegou o fim, a possibilidade dele, tudo que ele tinha era simplesmente um recurso, mas você vai dizer: o Deus que eu conheço, Ele é muito mais do que médico. Ele é médico dos médicos, Ele é médico por excelência. Foi Ele quem me fez, Ele sabe onde está o defeito, Ele conserta. Talvez, eu não sei, você está aqui nessa noite e você tem dito: Senhor, a situação está difícil, mas Deus está dizendo: eu tenho contemplado o teu sofrimento e as tuas humilhações. Seja verdadeiro com Ele, porque eu vejo pessoas passando um processo de sofrimento e acham que não está acontecendo nada. Não se permite o quebrantamento, não se permite Deus falar contigo. Quer ouvir Deus falar, mas não abre o coração. E Deus está dizendo: meu filho, não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Oh Senhor, presta bem atenção. Naquele dia Gideão entendeu o que é uma unção na vida de um crente. Gideão vence até aquela guerra. Os soldados vão embora e deixa todo o despojo, deixa comida, deixa roupa, deixa ouro, deixa prata, deixa tudo. Gideão entendeu que quando Deus quer abreviar, talvez você tenha dito: Deus facilita para mim. Deus está dizendo: eu não vou facilitar. Você tem dito: Deus facilita porque eu estou sofrendo, Senhor. Eu tenho passado um processo tão difícil. E Deus está dizendo: não, meu filho, fica tranquilo, porque quando eu chegar, eu não vou chegar com facilidade. Eu vou chegar com uma grande provisão sobre a sua vida. Eu vou chegar com um grande milagre que vai atender toda a sua família, toda a parentela, porque eu te escolhi, eu sou o teu Deus. Facilidade é para homem, provisão é para Deus. Facilidade é para homem, provisão é para Deus. Deus vai chegar com uma grande provisão. Se prepara, porque Deus está contemplando você. Oh Senhor, Deus tem te ouvido. Deus tem ouvido o seu clamor, o seu choro. E talvez você está encaliçado, você não está suportando mais. Oh Espírito Santo de Deus, eu vejo uma grande provisão sobre a vida daqueles que já contaram uma história e disseram a Deus: Deus, eu não mereço. Oh Senhor, Deus está te contemplando nesta noite. Louva ao Senhor, Fernando. Ó Deus de Israel, eu sei. Oh Senhor, eu vim a este mundo pra aleluia, Senhor, meu Deus. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Deus vai chegar com milagre na tua vida, se prepara. Não vai ficar no estado de humilhação, não vai. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Diga pra ele assim, ó:
prefiro ser fiel. Presta bem atenção, porque vai chegar uma grande provisão em tuas mãos. Eu estou declarando com certeza. Só que quando essa provisão chegar em tuas mãos, você vai entender. Tudo que você prometeu a Deus, você vai cumprir. Se é para dividir com parente, embora que ele não preste, mas você vai abençoar. Deus está dizendo que eu vou te dar. Não é para você fechar o coração, porque eu sou Deus que quando eu abro a torneira, está aberta, homem não fecha a torneira que eu abro. A demora é Deus abrir a torneira, mas depois que Ele abre, pode procurar balde, vasilha, tanque, cisterna, pode procurar. A medida do Senhor não é comparada com a medida do homem. Jó perdeu tudo, o Senhor está dizendo: Jó, fica tranquilo, porque eu vou devolver em dobro para você. Eu sou o teu Senhor, Jó. Oh, Espírito Santo. Deus está dizendo: Jó, o que foi que tu perdeu? Senhor, eu perdi tudo. Você não perdeu nada. Teus filhos estão guardados comigo, tudo isso, Jó. Todas as vezes que você orou, todas as vezes que você clamou, os teus filhos estavam em minhas mãos. Você não perdeu nada, está tudo comigo. Eu sempre estive no controle e sempre vou estar no controle de tudo, diz o Senhor nessa noite. Deus está no controle. Deus está no controle da tua casa, do teu filho. Deus está no controle daquela situação que você tem dito: Deus, o que será de mim? Deus está dizendo: tranquiliza o teu coração, fica em jejum e oração. O demônio que está lá, vai cair por terra em nome de Jesus. Eu não sei de onde se levantou. De caua sobre caua san, labarachore caua sambricanda labaraçá. Até quem está assistindo pela live aqui vai ser abençoado. É muito forte, Deus. Quem está assistindo pela live aqui, ó, vai receber um grande milagre hoje. Deus está dizendo nesta noite: receba a cura. Para alguém que está assistindo a live aqui agora, você ouviu a palavra e você tem dito: Deus, me socorre, Senhor. Não é assim que eu quero estar, Senhor. Você tem dito: Deus, Tu me conheces, Senhor. Tem visto, Senhor, que eu tenho sido fiel a Ti, Senhor. Deus te visita hoje. Deus está visitando hoje. Oh, Senhor Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Deus está suprindo as tuas necessidades hoje. Deus está cuidando de você. Talvez por alguns momentos você vai ver os midianitas ainda prevalecer, mas é pouco tempo. Deus está dizendo: já estão os dias contados, meu filho. Os dias estão contados, como Daniel. Ele dobra o joelho e os inimigos não param de tramar contra ele. Mas eu, Senhor, vi todas as vezes que entraram na recâmara para tramar contra a tua vida, que entraram em reuniões para tramar contra a tua vida. Daniel ora 21 dias. E a oração de Daniel não sobe, porque as potestades estão dizendo: se ele vencer, ele muda o ciclo da história. Se Daniel se levantar, o ciclo dessa família muda. Não vai ter mais cachaceiro nessa família. Se você continuar de pé, Deus está dizendo: se prepara, porque o ciclo de maldição vai ser quebrado. Se você continuar de pé, você está dizendo que a próxima geração será uma geração que louva, que adora. Se você continuar de pé, Deus está dizendo: eu vou me orgulhar e vou fazer com que eu visite até 1000 gerações daqueles que simplesmente me orgulham.
daqueles que me alegram, eu visitarei 1000 gerações. Eu não sei se tua geração passada deu legalidade para demônios, mas Deus se levantou para formar uma geração diferente. Deus está quebrando a maldição aqui nessa noite. Deus está mudando o ciclo, a história. Oh Senhor, louva ao Senhor, Fernando, louva ao Senhor. Apresenta a sua família agora, apresente. Posso te ouvir